Continuamos com a série de estudos bíblicos nas quartas-feiras sobre a vida de oração de homens e mulheres de Deus nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero começar fazendo a leitura de uma frase de Tertuliano, dentre aquelas que foram consagradas. Aliás, não somente esta, mas Tertuliano foi o mesmo que disse: eu creio porque é absurdo. Já ouviu isso? Creio porque é absurdo. O que é que ele quis dizer com isso, pastor? Que se for racional, se eu posso explicar, logo eu não preciso crer. É como se ele dissesse: a fé é aquilo que nos permite acreditar naquilo que a lógica não é capaz de discernir. Foi ele também quem perguntou qual era a relação, ou que relação poderia existir entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja. E quando ele disse isso, ele disse que a nossa sabedoria vinha dos pórticos ou do pórtico de Salomão, numa referência clara àquela que era a sabedoria judaica do Antigo Testamento. Ele foi conhecido pelo fato de ser muito polemista, um apologeta, levantou-se especialmente contra os gnósticos. Mas houve um momento em que, em um dos seus livros, ele declarou exatamente isso que está aí: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Há uma outra tradução que sugere igreja, porque toda a obra dele foi escrita em latim. Ele era daquela região do norte da África, da cidade de Cartago. Ele faz parte, portanto, da escola, não de Alexandria, com quem ele tinha muita dificuldade, mas com a escola de Cartago. Mas hoje, entre os personagens bíblicos, nós destacamos, ou vamos destacar, aquele que é reconhecido como o primeiro dos mártires, Estevão, um dos 7. O nome dele aparece pela primeira vez naquela relação do capítulo 6 do livro de Atos. Ele é um dos diáconos escolhidos para servir à mesa das viúvas, daquelas que faziam parte da ala helênica da igreja em Jerusalém. E curiosamente eu quero começar a conversar com você sobre a vida de Estevão a partir do último capítulo da sua história. Eu não recomendo ninguém a fazer isso, não é, irmãos? Começar o sermão falando da morte deste homem. E é o que eu vou fazer. Eu sei que tem seminaristas aqui, não façam isso, viu? Jovens pastores também não façam isso, viu? Não façam isso. Formados em teologia, não façam isso. Mas eu acho que aos 60 anos eu já posso fazer esse tipo de coisa, não é, gente? Eu já posso fazer esse tipo de coisa. Em Atos capítulo 8, versículo 2, está escrito assim: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Isso é bastante interessante, irmãos, porque quando a Bíblia usa a expressão homens piedosos, necessariamente não está se referindo a cristãos, mas a gente que tamanha era a piedade, que temia mais a Deus do que mesmo a perseguição. Porque se isso está escrito no capítulo 8, versículo 2, você vai perceber que é exatamente este capítulo que registra o início da perseguição sobre a igreja. Se você tem aqui cristãos que se colocaram à disposição de enterrar aquele homem que foi o primeiro mártir, aqueles que fizeram isso também se colocaram sobre o risco da ameaça que se levantava, ameaça de perseguição à igreja. Mas o curioso, irmãos, é que se você observar bem direitinho, a história vai mostrar que aqueles que morriam por decisão do Sinédrio não podiam ser enterrados nos mesmos, ou no mesmo espaço, ou no mesmo cemitério que os demais. Isso aconteceu, aliás, é só uma questão de história, né? Em nosso país. Quando as fronteiras foram abertas por um decreto lá por ano 1808, se eu não me engano, a ideia de que as nações amigas teriam a possibilidade de vir para o nosso país, começaram a vir para cá grande número de ingleses, na sua grande maioria anglicanos. E o acordo que foi feito com o Brasil também determinou alguns terrenos onde eles poderiam ser enterrados. E aí surgiram em nosso país alguns cemitérios que são chamados cemitérios dos ingleses. Cemitério dos ingleses. E por que isso, pastor?
Porque como os cemitérios eram territórios sagrados e eram, na verdade, propriedade ou dentro do território da Igreja Católica, um protestante não podia ser enterrado naquele lugar. O raciocínio é o mesmo. Se alguém foi acusado pelo Sinédrio, condenado à morte pelo Sinédrio, essa pessoa não poderia ser enterrada. Aí você lê esse texto e fica perguntando ou se perguntando, mas então como conseguiram enterrar Estevão? Portanto, irmãos, a gente precisa voltar ao texto. E se os irmãos observarem o que está lá escrito, vão ver que no texto sagrado, deste capítulo 7, que é o capítulo anterior, final do capítulo 7, início do capítulo 8, não há qualquer registro de um julgamento formal por parte de um sinédrio. Não há nenhuma sentença. Provavelmente o que a maioria dos intérpretes sugerem é que Estevão ele foi apedrejado não por uma decisão do sinédrio, mas pelo fato de que aquela multidão estava tão excitada naquele momento, que eles nem esperaram uma decisão formal. E eles começaram a tirar pedras em direção a Estevão, e ele acabou sendo apedrejado e morto assim, mas sem uma decisão formal. Nesta linha de interpretação, normalmente se diz que o fato também de estar aqui registrado um grande pranto, está vendo o versículo 2? E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Para muitos, esta expressão aqui pode inclusive servir como prova de que não houve uma decisão do sinédrio. Porque houve como que uma comoção diante da morte de Estevão, por aquilo que ele representava como liderança no seio da igreja cristã em Jerusalém, essa igreja nascente. Mas quando o texto vai dizer que alguns homens piedosos foram enterrar, eu não sei qual é a tradução que você tem, mas este verbo pode não aparecer na sua tradução. Alguns falam em carregar, outra tradução fala em coletar, porque a sugestão do texto é exatamente essa, como se alguém estivesse coletando. Mas a ideia aqui não é que eles tenham apenas carregados ou enterrado Estevão. Na verdade, a ideia é de que estes homens piedosos cuidaram de todos os detalhes para o sepultamento de Estevão. E o que era feito na época, no primeiro século, quando alguém ia ser enterrado ali? Entre outras coisas, eles costumavam banhar, dar banho no corpo que deveria ser enterrado. Você deve se lembrar que, por exemplo, por ocasião do sepultamento de Jesus, cerca de 35 quilos de ervas aromáticas, lembram-se disso? De perfume, foi colocado ao lado do corpo. Porque normalmente o que acontecia é que o corpo era colocado sobre uma pedra, e todo aquilo era colocado ao lado para perfumar o lugar, porque o corpo iria se decompor. E algumas vezes as famílias ainda iam ver o corpo morto. Depois que acabava a decomposição, aqueles ossos eram reunidos e colocados em uma espécie de urna feita de cerâmica. E algumas vezes nessas urnas de cerâmica era colocado o nome daquele que morreu. Então, esses homens que aqui aparecem, eles estão cuidando de tudo. E uma coisa curiosa é que na época de Jesus, entre os judeus, não havia nenhuma preocupação com a mumificação do morto. Se eu lhe perguntar por quê? Por que você acha que entre os judeus não havia essa preocupação? Como havia, por exemplo, entre os egípcios e outras culturas? Porque eles tinham uma convicção de que depois da morte o corpo virava pó. A ideia era essa. E a crença na ressurreição, na verdade, ela permitia que eles lidassem com isso de uma forma diferente das demais culturas. Portanto, o que eu tenho aqui é o registro, e aí eu volto a dizer, comecei pelo final, né? O registro do sepultamento daquele que foi o primeiro Marte. E uma coisa curiosa, irmãos, é que de acordo com a tradição judaica, tudo que fosse usado para matar um condenado, tudo que fosse usado, poderia ser uma estaca, as pedras que foram usadas para matar Estevão, estas pedras deveriam ser usadas para também cobrir o seu corpo.
tudo deveria ser colocado no mesmo lugar. Aquilo era como se estivesse contaminado, e aquilo ali permaneceria. Bom, vamos então pensar na morte de Estevão. Por quê? Porque, mais uma vez, na última quarta-feira eu estive aqui, e eu conversando com os irmãos na última quarta-feira, eu fiz questão de falar sobre um homem que tornou-se conhecido pela sua última oração, pelas suas últimas palavras, pela oração que fez quando estava prestes à morte. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Eu tenho na Bíblia Sagrada, você tem na Bíblia Sagrada, o registro das palavras deste homem quando ele estava prestes à morte. Na verdade, uma oração. Agora, antes de chegar lá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu comecei a ler a história de Estevão, e sabe a que conclusão cheguei? É que existem algumas pessoas que costumam despertar o ódio daqueles que estão à sua volta. Eu vou explicar. Primeiro tipo de pessoa é aquela que tem a alma cheia e vive no meio de gente de alma vazia. Você já percebeu que a felicidade de um casal costuma incomodar aqueles que estão à sua volta? Você já percebeu que quando você está cheio de alegria e começa a sorrir, logo aparece alguém, está rindo de quê? Para que essa alegria toda? Para que esse sorriso todo? O que foi que aconteceu para você estar desse jeito? E às vezes censuram, dizendo que essa atitude de alegria é coisa de criança. Que a vida é séria demais, você precisa ser um pouco mais sisudo, mais sério. E como se a maturidade fosse a ausência de alegria. Gente que é cheia de vida, gente que é resolvida em relação ao seu passado, gente que não mais se compara com os demais, gente que deixou de se importar já há muito tempo com o que alguém vai estar dizendo acerca de suas escolhas, de suas decisões que foram tomadas debaixo da orientação de Deus. Gente assim incomoda, irmãos, perturba o ambiente. E eu vou dizer-lhes, talvez Estevão tenha garimpado, tenha acabado colhendo todas aquelas pedras sobre ele, porque ele era um homem resolvido. Ele era uma pessoa feliz, cheia. Por que eu estou dizendo isso? Está escrito, eu coloquei uma parte do texto de Atos capítulo 6, versículo 8. O texto de Atos 6 fala de todos os que foram escolhidos, dos diáconos. Mas quando vai tratar de Estevão, faz questão de destacar a vida daquele homem. E entre algumas coisas eles dizem assim, o texto diz assim: Estevão, homem cheio de graça, um homem cheio de quê, irmãos? Do poder de Deus. Aí eu vou lhe dizer, gente assim incomoda. Um homem cheio de graça incomoda muito mais do que um homem cheio de desgraça. Eu até acho que aquela música do elefante deveria ser trocado o personagem. Porque um homem, uma mulher cheio de graça, cheio de poder de Deus, incomoda muita gente. Incomoda, mas incomoda mesmo, irmãos, e mesmo. Por isso não tenha dificuldade em ser feliz. Não tenha medo, não fique constrangido de ser feliz. Hoje em dia a gente tem até constrangimento de falar coisas boas que aconteceram. Eu nem vou contar porque ele está tão triste. Eu nem vou contar porque ela está tão perturbada. Eu nem vou contar porque ele está tão chateado. E a gente acaba engolindo aquilo que seria a expressão de alegria para concordar com a tristeza alheia. Há um segundo tipo de pessoa que, ao meu ver, também incomoda muita gente. Sabe aquela pessoa que é boa demais? Mas ele é bom demais. Ele é bom demais. E a gente costuma admitir que os excessivamente bons, eles são igualmente o quê, irmãos? Tolos. Foi o que passou pela sua cabeça? Não foi? Normalmente a gente diz, ele é bom demais, é tão bom, que se aproveitam dele, que se aproveitam dela. Gente que tem uma alma boa, conhece gente assim, que a gente até gosta de ficar, meu Deus do céu, como é bom ficar com gente cheia de Deus, e com gente boa, gente do bem.
o personagem bíblico, Estevão, a Bíblia vai dizer que ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Gente, ele não foi nenhum dos apóstolos. Ele era alguém de dentro da igreja, mas alguém que buscou a graça e poder. O poder de Deus não está reservado exclusivamente para a vida de pastores, irmãos. A graça de Deus está sobre a sua vida. Deus quer fazer de sua vida também algo assim. Este homem, ele acabou granjeando a antipatia de muita gente, também pelo fato de Deus operar através dele grandes maravilhas, coisas muito boas na vida de outros, E há uma terceira característica não característica, mas esse terceiro tipo de pessoa que costuma despertar o ódio da sociedade sem Deus. É aquela que sempre responde usando a palavra. Meu Deus, como incomoda quando você está num ambiente e você começa a discutir alguma coisa e você usa aquilo que é referência na sua vida, a autoridade da palavra, para explicar o seu ponto de vista, para justificar a sua escolha. Lá vem ele com Bíblia. Lá vem ela com a Bíblia. Lá vem ele com a Bíblia. E parece que querem que você funcione sem aquilo que é a sua referência. Se você retira a Bíblia, provavelmente você vai encontrar muita gente justificando, especialmente nos dias de hoje, as suas escolhas em função de ideologia. A ideologia de ninguém, seja de qualquer, dentro do espectro, qualquer uma, pode estar acima daquilo que está escrito na palavra. Tradição não pode estar acima da palavra. Por isso, quando me perguntam o que é que eu penso sobre algumas coisas, me perdoe, eu vou lhe incomodar, mas eu vou citar a Bíblia. Está escrito. Eu aprendi que está escrito. Você quer assim fazer as coisas só do jeitinho da Bíblia. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, rapaz. Quem escreveu a Bíblia foram homens. Eu acho tão interessante, porque essas mesmas pessoas que me dizem isso acerca da Bíblia, quando vão conversar, usam o quê? Livros escritos por quem? Por ETs? Não. Igualmente por homens. Mas essas personagens não existem. Se os irmãos forem estudar com seriedade a filosofia grega, vão ver que, inclusive, alguns personagens, a sua dimensão histórica também é questionada. É por isso que eu volto a dizer, gente que usa a Bíblia como referência para a sua vida pessoal, incomoda. Mas como incomoda? E querem saber? Vou continuar incomodando. Vou continuar incomodando. Porque o meu desejo, a semelhança do que aconteceu com Estevão, é ter uma alma cheia da graça e do poder de Deus. Por quê? Porque o meu desejo é ser usado por Deus para realizar coisas maravilhosas, coisas grandiosas para o reino. Por quê? Porque o meu desejo é continuar usando a palavra como norma na minha vida pessoal. Aí vejam o que está escrito, naquele mesmo capítulo 6 de Atos, versos 9 e 10. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos. Não sei qual a sua tradução, mas algumas traduções usam a expressão libertinos. Libertinos. A sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Tudo quanto ele falava, lembram-se do que ele disse? Como incomoda? Ele falava a partir da autoridade do Espírito Santo de Deus. Tudo que ele falava com a sabedoria que vem de onde, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Aí você pode me perguntar, mas pastor, que sinagoga é essa dos libertos, dos libertinos? 3 possibilidades, apenas para ajudá-lo na compreensão. Há quem diga que esta sinagoga que existia em Jerusalém reunia alguns escravos romanos que foram postos em liberdade e depois nesse processo se tornaram prosélitos judeus. Foram, eu vou usar uma expressão bem nossa de igreja, evangelizados e tinham se convertido ao judaísmo. Outros acham que tem a ver com escravos sim, mas não escravos romanos, mas escravos judeus e quem sabe até seus filhos, que tenham sido capturados pelos romanos e depois colocados em liberdade.
Mas há uma terceira ainda interpretação de gente que encontrou um lugarzinho, perto inclusive de Cartago, lá da cidade de onde nasceu o Tertuliano, chamada de Libertina. E que essa gente, à semelhança do que o texto vai dizer, não aparece aqui de Cirene, que é um lugar, de Alexandria, também não é referência a um lugar, Cilícia e da Ásia, aí acrescentaram aqueles que eram de Libertina, aqueles que eram os libertos daquela cidade. Mas, assim como eu já disse em outras ocasiões, isso não é matéria na hora que você vai chegar na porta do céu. Se lhe perguntarem lá, qual era a identificação, se for aperta o botão desce, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque isso não é matéria de salvação, mas é só de especulação, de conhecimento. Agora, o curioso é que, vejam essa expressão, esses homens começaram a discutir. Essa palavra aqui, discutir, poderia ser traduzida por interrogar. É como se dissesse, a conversa, a discussão começou bem. Já aconteceu com você de participar de uma roda de discussão assim? Começa bem, um diz uma coisa, o outro diz outra. Aí a coisa vai esquentando. Aí um diz uma coisa, aí o outro diz duas coisas. Aí o outro em resposta diz quanto? Umas 3 coisas. E quando você vê, pegou fogo a situação. É mais ou menos assim que a Bíblia descreve a cena. Que ele começou a conversar, começaram a dialogar. Sabe aquela gente que começa a perder e não sabe perder numa discussão? E aí começa a apelar. Já viu gente assim? Que começa a apelar, que começa a falar, não daquilo que você pensa, mas de você. Começa a fazer acusações sem qualquer base, sem qualquer fundamento. Pois bem, foi o que aconteceu. E como resultado, você vai ver que começa uma inquirição maior. E aí eu vou dizer-lhes, como é que o diabo age para destruir um homem justo? Você já se perguntou? Eu vou lhe dizer, existe um padrão. E eu vou provar isso com a Bíblia. Neste lado desta coluna, onde está aqui na sua anotação, todos os textos fazem referência a Estevão. Do outro lado, do seu lado direito, essa coluna que está aí, todos os textos têm a ver com Jesus. Agora vejam só, em Atos 6:11, o que aqueles homens fizeram quando perceberam que estavam perdendo a discussão? A Bíblia diz que eles subornaram alguns homens. O que é subornar, irmãos? É pagar, é isso? É botar dinheiro, é corromper, correto? Aí diz, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aí eu vou lhe perguntar, quando Jesus Cristo foi acusado, teve dinheiro no negócio? Sim ou não? Quantas moedas? De quê? De prata. E aí eu coloquei aqui do lado. Lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. O que é que a Bíblia está dizendo? Que a primeira coisa é associar mentira dinheiro ao processo. É corromper, é subornar. Tem gente disposta a colocar dinheiro, irmãos, para destruir a integridade de um homem, a história de um homem de Deus. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Estevão. Na segunda linha, observe o que eu coloquei aqui. Aqueles em Atos capítulo 6, irritados com aquele homem de alma cheia, irritados com aquele homem que fazia tanto bem, eles, a Bíblia diz que excitaram o povo. Isso aqui é manipulação da opinião popular. Não é isso que está escrito? Eles começaram a se infiltrar e começaram a excitar o povo contra Estevão. Aí eu vou para outra coluna. Na outra coluna, o que foi que eu coloquei? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. O que é que você vê aqui? O irmão está percebendo que a estratégia é a mesma? O que foi que fizeram por ocasião do interrogatório de Jesus? A mesma coisa. Eles começaram a influenciar a opinião popular, para lançar essa opinião contra quem? Contra Jesus. E na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, o que fez a multidão? Como é que a multidão, irmão, chegou a gritar Barrabás?
através da infiltração daquela gente que queria destruir Jesus. Queria que Jesus fosse crucificado. Terceira linha de nossa tabela. No lado de cá, o que fizeram com Estevão. Aí a Bíblia diz que anciãos, escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Você consegue perceber que inimigos naturais, aliás, gente que pensava diferente, estavam juntos agora para destruir um inimigo comum? Você já viu isso? Alianças que são assim construídas. Aconteceu isso com Jesus. Vá para o outro lado, na outra coluna. Todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Nesta aliança contra Jesus, até escribas e fariseus que discordavam de muitas coisas, estavam juntos. Herodianos, que eram comprometidos com o palácio de Herodes, com a família de Herodes, também se colocaram contra Jesus. Uma aliança contra Jesus, uma aliança contra Estevão. E na última linha de nossa tabela, apresentaram falsas testemunhas, isto em relação a Estevão, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O que é que o texto está dizendo? Que eles conseguiram pessoas que disseram, isso em relação a Estevão. Aí uma pergunta: você que já leu os evangelhos, também fizeram assim com Jesus? Aí eu coloquei na outro lado. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E só uma pergunta, porque eu não coloquei aqui o verso. Entre as acusações que fizeram a Jesus, você se lembra de alguma delas? Alguém se lembra? Este homem disse que ia destruir, não foi assim? E essa palavra foi contra o quem? Contra o templo, irmãos. Os argumentos, as acusações, por incrível que pareça, são as mesmas. A mesma coisa que acusaram Jesus, acusaram Estevão. É por isso que eu disse, irmãos, há pouco, existe um mecanismo demoníaco que se utiliza sempre desses mesmos recursos: dinheiro, mentira, aliança, falso testemunho. Onde essas coisas se manifestam, irmãos, tenham certeza, não tem a mão de Deus. Não tem a mão de Deus. Mas aí eu volto ao texto sagrado e finalmente a gente mergulha na oração de um homem de Deus. Escute a oração desse homem. Que coisa linda, irmãos. Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bom, se você está lendo aí o esboço, a pergunta que eu vou lhe fazer já até perdeu o impacto. Mas aí eu vou perguntar mesmo assim. Esta oração que eu acabei de ler, parece com alguma outra oração que você já ouviu? Parece com alguma oração? Você se lembra de alguém que orou pedindo para que: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Você se lembra de alguém que orou entregando o seu espírito? Quem fez isso? Não foi Jesus? Com quem foi que Estevão aprendeu a orar assim, irmãos? Portanto, aprenda a orar com Jesus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, faça como Jesus. E aqui eu fico tão feliz, irmãos, porque este homem, ele usou as mesmas expressões. Jesus disse na cruz: recebe o meu espírito. Ele entregou-se também. Você se lembra de Jesus de joelho em algum momento nas Escrituras Sagradas? Não. No Getsêmani. E ele não ficou só de joelhos, não. A Bíblia chega a dizer que ele colocou o rosto em terra. Você lembra de Jesus clamar, gritar com grande voz na cruz? Ele fez. Quando ele disse está consumado, ele bradou. E quando diz assim, não lhes impute este pecado, Jesus também não perdoou aqueles que eram seus algozes? A mesma coisa, irmãos. Um servo de Deus que passa pelas dores do Cristo, se o processo foi semelhante, irmãos, a atitude de fé também.
Homens de Deus são conhecidos não somente por partilharem do sofrimento que o Cristo lá atrás teve, irmãos, mas a mesma atitude diante da dor. Por isso, se você vai orar, deixa eu lhe dizer, aprenda a orar de joelhos. Aprenda a clamar diante de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor e não guarde ódio no seu coração. Os 4 pilares da oração de Jesus e a oração de Estevão. E aqui, deixa eu lhe dizer somente mais 2 coisas. A primeira delas, sabe qual é o grande desafio nesta hora, irmãos? É manter a serenidade, mesmo em meio a toda hostilidade. No capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que no meio daquela discussão, e ele sendo acusado, lembram-se daquela situação toda, aí a Bíblia assim, diz que os inimigos de Estevão, aqueles que estavam discutindo, olharam para Estevão, e vejam o que foi que viram, irmãos. Viram seu rosto como o rosto de um anjo. Deixa eu lhe perguntar, se eu tirar uma foto sua quando você está discutindo, terei a foto de um anjo, de uma anja? Hein, minha irmã? Posso tirar? Vou pedir para o seu marido, viu? Vou pedir para o seu marido, vou pedir para a sua esposa. Na hora que você estiver discutindo, conversando, e aí vamos mandar, e eu vou colocar no Instagram da igreja o rosto dos anjos desta comunidade. Que coisa linda, não é, irmãos? Estevão numa discussão daquela, os inimigos olham para ele. Aí eu vou lhe dizer, sabe o que é que acontece quando você está discutindo com alguém, que você olha para a cara daquela criatura e ela tem uma cara de anjo? O que é que acontece com você? Você fica com mais raiva ainda. Não tem coisa mais poderosa do que cara de anjo numa discussão, irmãos. Cara de anjo, semblante angelical. Semblante de serenidade, não é cara de paisagem, viu, gente? É cara de anjo de Deus, de serenidade, de paz, de grandeza de alma, de leveza do coração. E a segunda observação que faço, a última da noite de hoje, é como é que alguém pode lidar com tudo isso, irmãos? Porque enquanto Estevão estava com cara de anjo, veja como estavam a cara daqueles que o acusavam. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aí de um lado eu tenho um anjo, e do outro lado eu tenho gente rangendo os dentes. Qualquer problema desse semelhante, podem procurar a nossa doutora ali, viu? Que tem gente que range os dentes de noite, não é, doutora? Mas aqui não é por conta disso não, é de raiva mesmo, viu? É rangendo os dentes de raiva. Você já viu gente assim, que chega, fica... Sabe o que é que dizem os psicólogos sobre isso? Que quando você faz isso, é porque você gostaria que, pelo menos o dedinho dele tivesse aqui, para você mastigar. Isso é raiva no coração. Enquanto isso, Estevão com cara de quê, irmãos? De anjo. E os outros com cara de quê, irmãos? Vou usar a mesma expressão, demônio. É anjo, mas é caído, irmãos. É um anjo errado. Você escolheu o anjo errado. A grande questão é qual é a sua cara. Vou usar essa expressão, não é elegante não, mas qual é a sua cara quando você discute? De um lado, o rangedor de dentes. Do outro lado, o anjo. Aí diz o texto sagrado que enquanto eles faziam isso, para onde Estevão estava olhando, meus irmãos? Olha para cima, minha irmã. Olha para cima. Às vezes a gente vê gente rangendo os dentes. Estou cercado de gente assim. Sei que essa gente está querendo só uma oportunidade para acabar comigo. Para onde é que eu vou olhar? Se você ficar olhando para essas rangedores de dentes, você não vai ter força para continuar com a sua expressão angelical. Mas quando você olha para os céus, e aí diz o texto sagrado, ele estando cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se afasta de mim, mesmo quando eu estou sendo acusado, eu continuo, você tem que reconhecer isso. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele está dizendo, eu sei que Deus está no controle de tudo. E é isso que me importa.
quero desafiar você. Ao invés de olhar para quem quer lhe destruir, para quem está lhe trazendo tanta preocupação, para quem está lhe causando raiva, para quem quer destruir a sua vida, olhe para os céus. E lá está o nosso Deus. E aquele mesmo Cristo a quem ele estava imitando, estava lá nos céus. E é isso, irmãos, é isso que nos dá força e ânimo para continuar enfrentando tantas e tantas situações difíceis na vida. Estamos chegando ao final do nosso encontro, hora do nosso café, do nosso momento de comunhão.